Eles caminharam com Jesus. Viram ele morrer. Viram ele vivo de novo. E depois disso, a maioria das pessoas não faz ideia do que aconteceu com eles. Todo mundo conhece Pedro, todo mundo conhece Paulo. Mas e os outros 9? Os que a história quase esqueceu. Porque o que eles fizeram depois da ressurreição é uma das histórias mais intensas de toda a Bíblia. E quase ninguém fala sobre isso. Eram homens comuns, pescadores, um cobrador de impostos, um revolucionário político, pessoas normais, com vidas normais, que de repente se viram carregando uma mensagem que o mundo inteiro queria silenciar. E depois que Jesus voltou para o céu, eles se espalharam pelos cantos mais distantes do mundo, lugares onde nunca tinham estado, falando línguas que não conheciam, enfrentando pessoas que queriam matá-los. E quase todos foram mortos por causa disso. Mas aqui está a parte que ninguém para pensar. Eles podiam ter parado, a qualquer momento. Bastava dizer, foi tudo mentira, invenção nossa, e estariam salvos. Mas nenhum deles fez isso. Então hoje a gente vai passar por cada um. O que aconteceu, para onde foram, como morreram, e o que isso realmente diz sobre a fé deles e sobre a nossa. Essa é a história dos apóstolos depois da ressurreição. Vamos montar o cenário primeiro, porque é importante entender em que mundo esses homens estavam vivendo. É por volta do ano 30 depois de Cristo. O Império Romano controla tudo. Jerusalém é uma cidade ocupada, cheia de tensão política e religiosa. Os líderes religiosos judeus acabaram de conseguir a execução de Jesus e agora estão com medo de que o movimento dele continue crescendo. E então, Jesus ressuscita dos mortos. Nos 40 dias seguintes, ele aparece para centenas de pessoas. A Bíblia lista isso com detalhes. Ele aparece para Maria Madalena, para os discípulos no quarto fechado, para 2 homens no caminho de Emaús que nem reconheceram ele de início, para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, segundo Paulo em 1 Coríntios 15. Ele fala com os apóstolos, come com eles, ensina eles. E em um dos momentos mais marcantes de todo o Novo Testamento, ele manda eles saírem. Vão para todas as nações, batizem as pessoas, ensinem tudo o que eu ensinei a vocês. E então, no Monte das Oliveiras, ele sobe para o céu e desaparece nas nuvens. Os apóstolos ficam ali, olhando para cima, sem conseguir tirar os olhos do céu. 2 anjos aparecem e basicamente dizem: por que vocês estão olhando para cima? Ele vai voltar do mesmo jeito que foi. Agora vai. E eles foram. 12 homens, sem dinheiro, sem exército, sem influência política, sem nada humanamente falando. E o que eles fizeram nos anos seguintes mudou o mundo inteiro de um jeito que nenhuma força militar jamais conseguiu. Vamos começar com André, porque é um dos discípulos que Jesus chamou e a história dele é das mais fascinantes. André era pescador de uma cidade chamada Betsaida, às margens do Mar da Galileia. Antes de conhecer Jesus, ele já seguia João Batista. Era alguém inquieto, que buscava algo maior. E quando João Batista apontou para Jesus e disse: olha, o Cordeiro de Deus, André foi atrás. Passou o dia inteiro com Jesus. E no dia seguinte, foi buscar o próprio irmão, Pedro, e disse: encontramos o Messias. André foi o primeiro a perceber. E foi o primeiro a chamar alguém. Depois da ressurreição, André não ficou em Jerusalém esperando. De acordo com registros antigos da igreja e fontes históricas, ele viajou para o norte e para o leste, para regiões que hoje são a Turquia, a Grécia e até partes da Ucrânia e da Rússia. Algumas tradições dizem que ele chegou até o que é hoje Kiev, e é por isso que a igreja ortodoxa naquela parte do mundo tem uma ligação tão profunda com ele. Ele é considerado o apóstolo fundador da fé cristã na região que hoje inclui a Rússia, a Ucrânia e a Romênia. Mas a história dele termina na Grécia, em uma cidade chamada Patras. O governador romano de lá tinha uma esposa chamada Maximila, e ela se tornou seguidora de Jesus depois que André pregou para ela. Diz a história que ela parou de dormir com o marido depois de se converter, porque ele era pagão e brutal. O governador ficou furioso, mandou prender André e condenou-o à morte. Aqui é onde a história de André fica marcante de um jeito que você não esquece. André não queria ser crucificado numa cruz comum, não por medo, mas porque disse que não era digno de morrer do mesmo jeito que Jesus.
Pediu para ser crucificado numa cruz em forma de X. Eles o amarraram nela em vez de pregar, para que ele sofresse por mais tempo e levasse mais tempo para morrer. E ele ficou ali pendurado por 2 dias, 2 dias inteiros, e durante todo esse tempo não parou de falar. Continuou pregando para a multidão que se reunia ao seu redor. As pessoas ficaram tão movidas que foram até o governador e exigiram que André fosse solto. O governador chegou a mandar soltá-lo, mas André se recusou a descer. Ele disse que já estava vendo Jesus esperando por ele, que não queria voltar para o mundo, que tinha feito o que tinha que fazer. Ele morreu naquela cruz, pregando. E essa cruz em forma de X, chamada de Cruz de Santo André, é um símbolo usado hoje. Você pode vê-la na bandeira da Escócia e é o símbolo nacional do país até hoje. Tiago é o primeiro apóstolo a morrer pela fé. A própria Bíblia nos conta isso em Atos capítulo 12 e é uma das passagens mais curtas e mais pesadas do livro inteiro. Em apenas 2 versículos, Lucas escreve que o rei Herodes Agripa mandou matar Tiago com espada, decapitado. Sem julgamento longo, sem grande narrativa, justamente morte. Era para ser rápido e intimidar. Uma mensagem para a igreja. Se você continuar com isso, é assim que vai terminar. Mas não funcionou. Tiago era um dos amigos mais próximos de Jesus, fazia parte do círculo íntimo com Pedro e João, os 3 que estavam na transfiguração, quando Jesus brilhou no monte, os 3 que Jesus levou para perto dele no jardim de Getsêmani, na noite antes de ser preso. Tiago estava em todos os momentos mais importantes, e foi o primeiro dos 12 a pagar com a vida. Há uma tradição forte, especialmente na Espanha, de que antes de morrer, Tiago viajou para a Península Ibérica para pregar. Há uma catedral enorme em uma cidade chamada Santiago de Compostela, no noroeste da Espanha. Santiago em espanhol é exatamente São Tiago, São Jaime, São James. E por mais de 1000 anos, milhões de pessoas fizeram uma rota de peregrinação a pé até essa catedral, porque acreditam que Tiago está enterrado lá. O caminho de Santiago é uma das peregrinações mais famosas do mundo. Pessoas de todos os países ainda caminham centenas de quilômetros hoje em dia por causa de um homem que foi decapitado em Jerusalém há 2000 anos atrás. Seja verdade ou não que Tiago chegou à Espanha, o que é certo é que ele morreu sem recuar. E a morte dele não apagou o movimento, acendeu ainda mais. Filipe aparece em alguns momentos muito específicos nos evangelhos, e cada vez que aparece, ele revela algo sobre quem ele era. Na alimentação dos 5.000, quando a multidão estava com fome, Jesus pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para essa gente toda? E Filipe começa a fazer cálculos. 800 denários não seriam suficientes. Ele é prático, pensava em soluções reais. Na última ceia, Jesus está falando sobre ir preparar um lugar para os discípulos, e Filipe faz a pergunta que provavelmente muitos ali queriam fazer, mas não tiveram coragem. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus olha para Filipe com uma mistura de carinho e cansaço e diz: Filipe, estou com vocês todo esse tempo e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. É um momento humano. Filipe queria ver mais, queria prova, e Jesus não o repreendeu com raiva, só apontou para o que já estava na frente dele. Depois da ressurreição, Filipe foi pregar em regiões que hoje são a Turquia e talvez mais para o leste. Era corajoso e dizem que realizou muitos milagres. Sua morte aconteceu na cidade de Hierápolis, no sudoeste da Turquia atual. Foi crucificado. Alguns relatos dizem de cabeça para baixo, outros dizem que foi pendurado pelos tornozelos. Os detalhes variam, mas a conclusão é sempre a mesma. Morreu por não parar de pregar. E em 2011, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante em Hierápolis. Encontraram o que acreditam ser o túmulo de Filipe. Uma grande igreja cristã antiga tinha sido construída sobre ele no início da era cristã, o que era o jeito que as comunidades antigas homenageavam os mártires, construindo igrejas em cima do lugar onde eles foram sepultados. A descoberta ganhou destaque internacional, porque confirmou o que os escritores antigos da igreja diziam há quase 2000 anos. Filipe realmente acabou naquela região e morreu lá. O homem prático que queria ver o Pai foi até os confins da Turquia para mostrar o Filho para o máximo de pessoas possível. Quando Jesus viu Natanael pela primeira vez, que a maioria dos estudiosos identifica como Bartolomeu, ele disse algo que parou todo mundo. Aqui está um homem em quem não há falsidade. Era um elogio direto e pesado.
O homem era exatamente o que parecia ser, sem segundas intenções, sem jogo duplo. E Natanael ficou surpreso. Perguntou: "Como você me conhece?" E Jesus disse que o tinha visto debaixo da figueira antes de Filipe chamá-lo. Natanael ficou pasmo e respondeu: "Rabi, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel." Primeiro encontro, confissão imediata, sem enrolação. Depois da ressurreição, Bartolomeu viajou para alguns dos lugares mais perigosos imagináveis. Pregou na Índia, na Armênia e em partes do Oriente Médio. Na Armênia, ele é especialmente venerado. A Igreja Apostólica Armênia, uma das igrejas mais antigas do mundo, que existe desde o século I, traça suas raízes diretamente até Bartolomeu e Tadeu, que pregaram naquela região. E a morte de Bartolomeu é uma das mais brutais de toda essa lista, uma das mais difíceis de ler. Na Armênia, ele converteu o irmão do rei ao cristianismo. O rei Astiages ficou com uma raiva que não cabia dentro dele, e a sentença que ele decretou foi cruel de um jeito calculado. Bartolomeu foi esfolado vivo, tirado o couro do corpo ainda vivo. E depois disso foi crucificado ou decapitado. Os relatos variam nesse ponto, mas todos concordam na parte do esfolamento. Existe uma imagem que ficou gravada na arte cristã por séculos por causa disso. Michelangelo, na Capela Sistina, pintou o juízo final em um dos maiores afrescos já criados. E em algum lugar naquele afresco gigante tem uma figura segurando a própria pele murcha como se fosse uma roupa vazia. É Bartolomeu. E historiadores de arte identificaram que Michelangelo pintou o seu próprio rosto naquela pele, como uma espécie de autorretrato angustiado, escondido dentro de uma obra maior. O homem sem falsidade morreu de um jeito que poucos conseguem sequer imaginar, e não abriu mão de nada. A história de Mateus começa com uma cena que devia ter sido constrangedora para todo mundo presente. Jesus está andando pelas ruas e vê Mateus sentado na cabine de coleta de impostos, cobrador de impostos. Na sociedade judaica da época, isso era o equivalente a ser um traidor assumido, alguém que trabalhava para o ocupante romano, que tirava dinheiro do próprio povo para repassar ao império que os oprimia. Cobradores de impostos eram excluídos das sinagogas. As pessoas desviavam o caminho para não passar perto deles. E Jesus para na frente da cabine de Mateus e diz: "Me segue." Sem julgamento, sem condição, só um convite. E Mateus se levantou e foi. Deixou tudo ali. A mesa, o dinheiro, a segurança financeira que ele tinha construído sendo o homem que todo mundo odiava. Naquela noite, Mateus fez uma festa grande na própria casa. Chamou todos os amigos que tinha, que eram outros cobradores de impostos e pessoas que a sociedade religiosa considerava indesejáveis. E Jesus foi jantar com todos eles. Os fariseus ficaram escandalizados. Jesus respondeu que não veio chamar os saudáveis, mas sim os doentes. Depois da ressurreição, Mateus escreveu seu evangelho. É o mais judaico dos 4, cheio de referências ao Antigo Testamento, de cumprimento de profecias, de conexões com a história de Israel, porque Mateus estava escrevendo para judeus, queria mostrar para o seu próprio povo: esse é o Messias que vocês esperavam. Depois de escrever, ele saiu para pregar. A tradição diz que foi para a Etiópia e outras partes da África. A Igreja Apostólica Armênia, uma das igrejas mais antigas do mundo inteiro, que existe desde o século I, afirma que Mateus esteve lá como um dos primeiros missionários. Como ele morreu não é completamente claro. Algumas fontes antigas dizem que morreu em paz, outras dizem que foi martirizado por espada na Etiópia. O fato de não haver um consenso pode ser justamente porque ele morreu longe, em um lugar onde os registros da igreja primitiva não chegavam tão facilmente. O que é certo é que o homem que a sociedade descartou foi o que Jesus chamou primeiro, e Mateus nunca esqueceu isso. Tomé tem má reputação. A gente usa o nome dele como sinônimo de desconfiança, mas quando você olha a história completa, Tomé pode ser o apóstolo mais corajoso de todos. Quando Jesus morreu, os discípulos estavam escondidos com medo, portas trancadas, ninguém sabia o que ia acontecer. E Jesus apareceu no meio deles, atravessou a parede ou a porta fechada, simplesmente estava lá, de repente. Falou com eles, mostrou as mãos e o lado. Mas Tomé não estava naquele momento. Quando os outros contaram para ele, Tomé disse a coisa mais honesta que alguém poderia dizer.
Eu não vou acreditar nisso se não ver com meus próprios olhos e tocar com as minhas próprias mãos. Uma semana depois, Jesus apareceu de novo, e dessa vez Tomé estava lá. E Jesus olhou direto para Tomé, como se soubesse exatamente o que ele tinha dito, e falou: "Coloca o dedo aqui, veja minhas mãos. Coloca a mão no meu lado. Para de duvidar e acredita." Tomé caiu e disse: "Meu Senhor e meu Deus." Não foi uma resposta envergonhada, foi a confissão mais completa e direta da divindade de Jesus em todo o Evangelho de João. O homem que mais duvidou disse o mais. E então Tomé foi mais longe do que todos os outros. Ele viajou para a Índia, não apenas para os arredores do mundo conhecido, mas dentro do subcontinente indiano até a costa de Malabar, no que hoje é o estado de Kerala, no sul da Índia. Isso era, na época, uma das viagens mais longas que qualquer pessoa naquela região do mundo poderia fazer. E existe uma comunidade de cristãos na Índia hoje, chamada de Cristãos de São Tomé, ou Nasrani, que traça sua fé diretamente até Tomé. Eles têm tradições, liturgias e uma identidade cultural que existem há quase 2000 anos. Quando os missionários portugueses chegaram à Índia no século XVI, encontraram esses cristãos já lá e ficaram completamente surpresos. A fé tinha chegado antes deles por quase 15 séculos. Tomé foi morto perto da cidade de Chennai, no sudeste da Índia. Foi esfaqueado com uma lança quando orava em um morro. O lugar onde foi sepultado hoje tem uma catedral chamada São Tomé, que fica na orla da cidade e recebe visitantes de todo o mundo. O homem que precisou tocar para acreditar foi até o outro lado do mundo para que outros pudessem acreditar sem tocar. Esse Tiago é muitas vezes chamado de Tiago o Menor, provavelmente para diferenciá-lo do Tiago mais conhecido, irmão de João. Ele aparece pouco nos evangelhos, está na lista dos 12, mas quase não tem falas registradas. Mas o silêncio dos evangelhos não significa que ele ficou quieto depois da ressurreição. A tradição diz que pregou na Judéia, possivelmente no Egito e em outras regiões. Seu fim em Jerusalém foi brutal. Foi jogado do alto do templo pelos líderes religiosos que queriam calar o movimento cristão. Quando a queda não o matou, foi espancado até a morte. Há algo doloroso em saber tão pouco sobre ele. Ele é quase um anônimo na história, mas morreu da mesma forma que os outros, pela mesma fé, no mesmo contexto. Às vezes a fidelidade não produz uma grande narrativa. Às vezes ela apenas produz fidelidade. Judas Tadeu, não o Judas que traiu Jesus, mas o outro Judas, é famoso hoje por uma razão muito específica. É o padroeiro das causas impossíveis. Quando alguém está num beco sem saída, reza para São Judas Tadeu. Mas por que ele? Provavelmente porque durante séculos as pessoas evitavam predar para Judas, qualquer Judas, por causa da associação com o traidor. E aí São Judas Tadeu ficou meio esquecido, sem muitos pedidos de intercessão chegando até ele. Então, quando alguém rezava para ele, era porque a situação estava tão desesperada que não havia mais nada a perder. E o nome pegou. Na última ceia, Tadeu fez uma pergunta que revela muito sobre quem ele era. Senhor, por que você vai se mostrar para nós e não para o mundo inteiro? Ele queria que todo mundo visse, não entendia por que a revelação seria limitada. Jesus respondeu com algo sobre quem o ama guardará suas palavras. Depois da ressurreição, Tadeu viajou com Bartolomeu pela Armênia e depois para a Pérsia, no que hoje é o Irã. Pregou em comunidades judaicas e gentias. Foi morto na Pérsia. Os relatos falam em morte por machado ou por lança. O fato de não haver um consenso pode ser justamente porque ele morreu longe, em um lugar onde os registros da igreja primitiva não chegavam tão facilmente. O que é certo é que o homem que queria que o mundo inteiro soubesse foi até o outro lado do mundo para que outros pudessem contar. Simão carrega um título que diz muito sobre quem ele era antes de conhecer Jesus: o Zelote. Os Zelotes eram um grupo político e militante no Israel do primeiro século. Eles acreditavam que o povo judeu precisava se libertar do domínio romano pela força, pela violência, se necessário. Eram nacionalistas radicais. Alguns deles chegavam a fazer assassinatos políticos. Para eles, colaborar com Roma de qualquer forma era traição. Pagar impostos para o imperador era pecado. E agora imagine, Simão, o Zelote, no mesmo grupo que Mateus, o cobrador de impostos romano.
Isso sozinho já diz muito sobre o que Jesus fazia nas pessoas. Ele reuniu num mesmo grupo um homem que odiava tudo que Roma representava e um homem que ganhava a vida servindo a Roma. E eles conviveram, viajaram juntos, pregaram juntos. Depois da ressurreição, Simão foi para a Pérsia com Tadeu. Os dois pregaram juntos por anos e foram mortos juntos. Simão teria sido cerrado ao meio, uma forma de execução usada na Pérsia antiga, ou morto por lança, dependendo da tradição. O homem que queria mudar o mundo com violência passou o resto da vida mudando o mundo sem ela, e morreu por isso. Deixa eu te dizer o que me atinge toda vez que passo por essas histórias. Esses homens tinham todos os motivos humanos para desistir. Depois que Jesus foi crucificado, eles estavam escondidos com medo. A Bíblia diz que trancaram as portas. O sonho tinha acabado, o líder tinha morrido. Tudo que eles tinham deixado para trás, famílias, negócios, segurança, tinha sido deixado em troca de um movimento que agora parecia morto junto com o fundador. E então, algo aconteceu que mudou tudo. E qualquer que seja a sua posição sobre o que foi esse algo, o fato histórico que ninguém consegue ignorar é esse. Esses homens passaram de escondidos e apavorados para dispostos a morrer em países estrangeiros, pregando para estranhos, sem nada a ganhar materialmente. Ninguém morre por mentira que sabe ser mentira. As pessoas morrem por mentiras que acreditam ser verdade o tempo todo. Isso é real. Mas você não inventa uma história, sabe que é mentira e mesmo assim deixa alguém te esfolarem vivo ou te jogarem do topo de um templo em vez de simplesmente dizer, tudo bem, foi mentira nossa. O momento em que a vida está em risco é exatamente o momento em que qualquer engano se desfaz. É o momento em que você fala a verdade. E esses homens, um por um, em países diferentes, diante de governantes diferentes, com acusações diferentes, disseram a mesma coisa. Jesus ressuscitou. Eu vi, eu estava lá, não vou negar isso. Andrew na Grécia, Bartolomeu na Armênia, Tomé na Índia, Simão e Tadeu na Pérsia, Mateus possivelmente na Etiópia, Tiago no começo, em Jerusalém, cada um em seu canto do mundo, cada um com sua sentença, cada um fazendo a mesma escolha. A igreja primitiva não cresceu porque era segura. Cresceu porque pessoas que não tinham nada a ganhar morriam em vez de mentir sobre o que tinham visto. E isso muda a forma como eu leio o resto do Novo Testamento, porque quando você sabe o que aconteceu com esses homens depois, cada palavra que eles escreveram ganha um peso diferente. Cada carta, cada evangelho, cada discurso registrado em Atos foi escrito por alguém que sabia que poderia morrer por aquilo, e escreveu mesmo assim. Esses foram os apóstolos depois da ressurreição. 9 homens comuns que viraram o mundo de cabeça para baixo, não com exércitos, não com política, não com dinheiro, mas com uma história que se recusaram a parar de contar, não importa o que custasse. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Se essa história mudou alguma coisa em como você vê os apóstolos, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo.